Bom dia, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Nesta quinta-feira, dia 25 de fevereiro de 2021, agora são 8 horas da manhã. Bom estarmos juntos. Bom é poder ler a palavra do Senhor. Bom é poder orarmos e colocarmos nossa vida diante do Senhor nesta manhã. E eu convido você a assim fazermos neste dia que o Senhor nos dá. Bom dia. Paz do Senhor, irmã Thelma. Bom dia também, irmã Marli. Que Deus abençoe vocês. Bem, estou compartilhando aqui a publicação para que outros também possam alcançar. Deus abençoe. Bom dia, Catiane, também. Eu vejo que ela está ali. Que Deus esteja abençoando a todos. Irmã Rosana, bom dia. Irmã Cláudia, também. Irmã Maria, Thelma, que Deus abençoe a todos, né? Precisamos do Senhor. Vamos então ler a palavra do Senhor nesse momento. Vamos continuar vendo sobre esse empreendimento espiritual. Quando Jesus fala na parábola do semeador, ele falou sobre a semente que é jogada à beira do caminho, que não entende a palavra. Nós vimos que nós precisamos de entendimento espiritual. Ele fala também da semente que é jogada no meio do solo rochoso, que não tem raízes. E ele fala para nós sobre que precisamos ter o enraizamento profundo na salvação. Ontem vimos um pouco sobre isso e continuaremos agora. A palavra de Deus diz assim, Mateus 13, 20. E o que foi semeado no solo pedregoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe imediatamente com alegria, mas não tem raiz em si mesmo e dura pouco. Quando vem a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo tropeça. Nós vimos que esse enraizamento na palavra do Senhor, ele deve ser profundo, e quando olhamos para a palavra de Deus, para aquilo que Jesus nos diz, não há como empreender nada na nossa vida sendo superficiais. Agora, qual que é o perigo desse solo rochoso, né? O problema é que a superficialidade da vida, ela é perigosa, ela é terrível. Quando olhamos notícias de como as pessoas têm se comportado nos nossos dias, ontem eu vi a notícia de um jovem que matou a outra jovem que tinha conhecido há um mês e pouco, pessoas ligadas a games, a jogos via internet, tanta coisa terrível. Ele matou a moça, a outra adolescente que ele tinha conhecido, matou dentro da casa dele, a facadas. Terrível a situação. Por quê? Porque muitas vezes a vida ela não tem raiz, e não tendo raiz, as intempéries, as coisas que vêm à vida, não, a pessoa não tem como o quê? Suportar. Além do mais, temos que acrescentar também duas coisas que são muito importantes. Primeira coisa que é fundamental é a questão do pecado. O mundo jaz no maligno. As pessoas estão perdidas no pecado. Então, a maldade está presente e cada vez mais crescente no coração humano. Então, as atrocidades que nós vemos, que já vimos e veremos, talvez sejam cada dia piores. E isso machuca muito o nosso coração. E a segunda coisa, a outra é principal, é a segunda coisa, são também que por causa do que? Do, digamos assim, das dificuldades orgânicas, né, dos defeitos assim de fabricação, ou seja, por causa de doenças, existem muitas doenças que são psiquiátricas. E há muitas pessoas que têm o quê? Dificuldades de dominar certas situações, de conviver, relacionamentos, tantas coisas mais. Então, isso piora muito a situação. Então, pessoas, às vezes, que têm dificuldades, não conseguem ter relacionamentos saudáveis, não conseguem uma boa convivência. Então, tudo isso, se não tiver uma raiz profunda na salvação em Jesus, que perdoa os nossos pecados, que muda a nossa história, é muito terrível.
Assim, então, o empreendimento espiritual precisa ter a sua vida enraizada profundamente na salvação. Quando a vida é enraizada, ela tem durabilidade garantida. Durabilidade. Nós vemos que muitas vezes não há essa durabilidade. Por quê? Porque as pessoas matam e perdem a vida de forma banal. Na minha cidade natal, ali em Itapira, há tempos atrás, talvez um ano atrás, uma mãe tinha uma pequenina filha, ela resumindo muito a história, ela matou a filha e escondeu. Foi descoberta, tudo mais. E ela foi presa, a revolta da sociedade, tantas coisas mais. Esta semana, a notícia é que ela tinha se suicidado na prisão. Uma mãe jovem, 20 anos talvez. Por quê? Tem pouca durabilidade, porque deixa que o mal tome conta. Assim, precisamos ter as nossas vidas enraizadas na salvação em Jesus. Agora, só uma coisa nessa questão. Eu vi muitos comentários em redes sociais sobre essa questão de pessoas dizendo que essa moça tinha que queimar no inferno, que era uma pessoa maldita e tantas coisas mais. Realmente o que ela fez com a filha é, é pecado, é errado, não aprovamos. Mas também essa pessoa precisava de uma nova chance na sua vida, que só Jesus pode dar. Ninguém poderia desejar isso para ela da forma que desejava. Por quê? Porque as pessoas não têm raiz em Jesus. Então, a raiz em Jesus traz durabilidade, garante isso. Suporta as intempéries espirituais da vida. Jesus diz aqui, olha, no texto, quando vem a tribulação ou a perseguição por causa da palavra. Então, quando temos raiz em Jesus, nós suportamos isso tudo. Precisamos estar raizados na salvação. Ter raízes profundas em Jesus nos garantia de vitória sobre as intempéries da vida, os problemas, as lutas, aquilo mesmo que Jesus fala também aqui em Mateus, no capítulo 7, no final do Sermão do Monte, quando ele fala sobre as duas casas, né? A casa construída sobre a rocha, a casa construída sobre a areia. Então, agora, existe uma comparação que Jesus faz sobre causa e resultado, no versículo 20 e versículo 21. O solo pedregoso, ele causa tropeços. Tropeços. E esse tropeço aqui é tropeçar ou fazer tropeçar, aborrecer alguém, irritação, indignação. O que nós vemos então? Quem não tem raiz se torna pedra de tropeço para outros chegarem na boa terra. Quem não tem raiz de Jesus vai ficar no meio do caminho, impedindo pessoas de chegarem à boa terra. Por quê? Porque não conseguem seguir em frente. Tropeçam, caem e viram tropeço para outros também. Por isso, precisamos estar com a vida enraizada na salvação de Jesus Cristo. Não podemos ser superficiais. Não, nada de superficialidade. Nós devemos ter raízes profundas no amor de Deus por nós. Só em Jesus Cristo é que nós encontramos, a Bíblia diz isso, que só em Jesus nós encontramos a firmeza, a nutrição espiritual necessária para a nossa vida. Por isso, firmemos nossas raízes na graça. A durabilidade ela vai gerar cada vez mais firmeza diante das lutas e concede a vitória através do que Jesus fez por nós na cruz. Assim, a raiz profunda em Jesus livra a vida de tropeçar e de ser pedra de tropeço a outros. Isso nos chama a uma coisa muito séria. Precisamos enraizar nossa vida em Jesus Cristo, nessa salvação maravilhosa. Assim, então, que Deus esteja cuidando da nossa vida, que a nossa vida esteja enraizada em Jesus, nesta salvação, e que firmemos cada vez mais a nossa vida em Jesus e sejamos instrumentos para que outros também cheguem ao conhecimento e firmem em raízes suas vidas em Jesus. Vamos orar nesse momento, colocar nossa vida diante de Deus. Vamos falar com o Senhor. Pai, obrigado por essa manhã tão especial, tão preciosa, e que nós podemos desfrutar da palavra do Senhor juntos, podemos agora orar ao Senhor, podemos também, ó Pai, realmente reconhecer todo o seu amor, o seu poder, a graça que o Senhor tem sobre nossas vidas. Obrigado.
Continua a cuidar do nosso coração, da nossa vida. Ó Pai, a todos que estão participando nessa manhã, o Senhor abençoe cada vida, cada família e possam estar com as suas raízes profundas em Jesus Cristo. Sempre, ó Pai, que as nossas raízes estejam em Jesus. E assim fiquemos firmes, inabaláveis, garantidos para a vitória que há em Jesus Cristo. Continua a cuidar das nossas vidas, do sustento diário, no nosso lar, na nossa casa. Cuide do trabalho de cada um. Ó Pai, abençoa os que estão enfermos. Continua, Pai, a recuperar aqueles que temos orado por eles, ó Pai, irmão Berenice, pastor Fernando Brandão e outros, ó Pai, Estelinha, Juliana e tantos que precisam da graça do Senhor em suas vidas. Por favor, faz a obra nesses corações, nessas vidas. Cura, Pai, por completo. Outros que estão sofrendo nas UTIs, ó Pai, com Covid-19, entubados, ó Pai. Ó Pai, tanta luta, que o Senhor tenha misericórdia. Aqueles que estão com câncer, continua a cuidar. Recupera aqueles que estão nesse processo, ó Pai, de serem curados, ó Pai, de outras coisas. Continua abençoando o irmão Hélio na sua recuperação. Guarda o seu servo. Ó Pai, todos estamos diante do Senhor e confiamos no Senhor. Cuide dos enlutados. Consola os corações, derrama a sua graça, seu favor maravilhoso sobre cada um. Abençoa grandemente, ó Pai. Cuida, ó Pai, dos desempregados, aqueles que estão aguardando uma porta de trabalho, uma porta para se abrir do emprego. Que o Senhor faça isso acontecer para a glória do seu nome, Pai. Cuida, ó Pai, dos que estão com necessidades de alimentação. Ó Pai, só o Senhor para fazer isso. Cuida da nossa nação. Cuida, Pai, do emprego, do trabalho. Cuida das nossas igrejas também, ó Pai. Precisamos tanto ser luz do mundo, sal da terra, proclamar o Evangelho do Senhor, testemunhar, fazer discípulos, ó Pai. Tu nos usa para isso. Faz isso para o seu louvor, para a sua glória. Abençoa a nossa vida, nosso coração. Tira de nós todo medo, toda insegurança e dá-nos a paz, a segurança e a firmeza que só Jesus pode dar. Abençoa os pastores, todos, ó Pai, líderes, missionários. Faz o avivamento acontecer na nossa nação, nas nossas igrejas, nas nossas casas, nas nossas famílias, nas nossas vidas. Nós oramos e clamamos em nome de Jesus, Pai. Amém. Deus abençoe a vida de cada um que está aí. Deus cuide de todos vocês. Bom dia, irmã Simone. Bom dia, Zé Eduardo. Os demais eu creio que já disse bom dia, né? Que Deus abençoe a sua vida. Tenha um bom dia, que você desfrute de toda a graça do Senhor Jesus. Se esse vídeo edificou a sua vida, eu convido a compartilhar com outros que necessitam também. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém.